Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos na nossa terceira parte da 12ª aula, abordando transformada de Laplace. Esta aula, em particular, será a nossa aula de aplicação da transformada de Laplace na solução de circuitos elétricos. As duas aulas anteriores, nós aproveitamos para fazer uma revisão da transformada de Laplace. Vamos iniciar a solução de circuitos utilizando transformada de Laplace. Nós temos aqui a primeira abordagem, uma abordagem mais direta, onde nós podemos seguir os seguintes passos aqui apresentados. Primeiro passo, aqui nós temos um circuito, no domínio do tempo aqui a entrada, e nós vamos buscar ele como exemplo aqui para o nosso problema. Primeiro passo, nós precisamos levantar as equações diferenciais. E isso nós aprendemos no capítulo anterior, levantar as equações diferenciais. Um circuito com dois elementos que armazenam energia, vamos ter uma equação diferencial de segunda ordem. Segundo passo, com esta equação diferencial definida, nós vamos buscar agora aplicar a transformada de Laplace nesta equação e ela passará para o domínio da frequência complexa. Vai estar em S a variável após essa aplicação. Em seguida, nós isolamos a nossa saída. Né? Nós temos ali, se for no caso VC, a tensão no capacitor, nós vamos isolar não mais o VC de T, o VC de S. E isso vai nos dar uma equação com numeradores e denominadores. Nós aplicamos aí muito, não raramente, né, de forma mais frequente, aplicamos uma separação em frações parciais. Essas frações parciais vão apresentar modelos isolados, individuais, de fácil identificação, para que a gente possa fazer a nossa transformada inversa. Então, pensando neste circuito em questão, o que nós temos aí? Né? Nós podemos aqui, neste circuito, levantar as seguintes equações. Nós temos aqui o nosso VC, que é a mesma tensão deste nó. Temos, naturalmente, aqui uma corrente IC, que é esta corrente que segue para o capacitor. IC, temos uma corrente IR2, que é essa corrente que segue para esse resistor. E aqui vem a corrente IL, a corrente do indutor. Temos também a identificação das condições iniciais. Lembrando que precisamos das condições iniciais para equacionar os nossos problemas modelados em equações diferenciais. Então vamos buscar primeiro equacionar este nó. O nó VC. O que nós temos nesse nó VC em particular? Nós temos que a corrente IL, que é a corrente do indutor, menos a corrente no capacitor, a IC, menos essa corrente IR2 é igual a zero. Assim, podemos deduzir que a nossa corrente IL é igual a IC mais IR2. Dando aqui sequência, nós temos o seguinte, que o nosso IL vai ser o IC. O que é o IC? IC, nós sabemos que IC é C dVc dt. Daqui nós já podemos tirar que o nosso IC vai ser C dVc dt e o nosso IR2 mais IR2, que é a tensão VC sobre R2. A tensão VC sobre R2. Se a gente aplica Laplace agora nesta equação, ou seja, aplicando a transformada de Laplace nos dois lados dessa equação, nós vamos ter um IL, ou seja, este aqui está na função do tempo. Agora nós vamos ter um IL em função de S, que vai ser igual a um VC
em S sobre R2, mas aqui no caso nós vamos ter a transformada de Laplace de uma derivada. E a gente lembrando das propriedades, isso vai ser S VC de S menos V de zero, VC de zero. Assim, nós temos o valor de C no domínio de Laplace. Podemos ainda agora buscar uma segunda equação. Como buscar essa segunda equação? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos buscar rodar nesta malha. Vamos criar aqui uma malha e vamos aqui buscar o valor de I dessa malha, seguindo essa malha. Na verdade, isso não é uma malha, isso é um loop. Não, nós estamos com duas regiões adjacentes sendo aqui agregadas. Para essa corrente I em particular, nós temos aqui menos VI no tempo, mais VR1, que é a tensão que vai estar presente neste componente. Então aqui eu tenho mais e menos VR1. Aqui nós vamos ter mais e menos VL. E aqui nós temos o mais e menos VC. Então, assim temos mais e menos VR1. Teremos logo em seguida o VL. E por último, o VC. Lembrando aqui que o VC é a saída do nosso sistema e é o nosso objetivo a ser identificado. Substituindo aqui em parte, nós temos essa equação de primeira ordem. Agora vamos montar uma segunda equação de primeira ordem. Nós vamos ter aqui menos VI, mais quem é esse VR1? Este VR1 é igual a R1 vezes I. Que é este I aí presente? Quem é o nosso... Essa corrente que efetivamente passa aqui, ela é objetivamente o próprio IL, né? Então a gente já pode chamar que o nosso VR1 vai ser vezes IL. Quem vai ser aqui a nossa tensão no nosso indutor? No nosso indutor, a tensão vai ser L, D e L, dt. E por último, nós temos a tensão do nosso capacitor. Se a gente aplica agora Laplace, igualmente nós fizemos, aplicamos a transformada de Laplace nos dois termos dessa equação, nós vamos ter menos VI, agora isso está no domínio de Laplace, mais R1 e L, mais L vezes... Nós podemos aqui, particularmente, fazer o seguinte. Como nós temos aqui IL neste termo e L neste outro, vamos fazer da seguinte forma. Temos aqui L vezes a derivada. Como é que é a derivada? S e L, tudo em função de S, eu estou omitindo só para ficar um pouco mais enxuto aqui, menos o IL de zero, que é a nossa tensão no indutor, mais VC em função no domínio de Laplace. Se a gente agora a gente substitui essas equações, este IL for substituído nesses pontos em particular, nós vamos encontrar a seguinte solução. Temos o seguinte. Podemos aqui colocar R1 vezes IL. Quem é IL? IL é toda aquela dimensão ali presente. Vai ser VC sobre R2 mais C vezes SVC
menos VC de zero. Eu vou aproveitar esse pedacinho aqui e vou colocar aqui este valor, que vai ser o nosso... Posso colocar aqui o L, vou botar aqui, menos L vezes IL de zero, menos L vezes IL de zero, mais, dando continuidade, vamos ter aqui LS vezes IL, LS vezes IL, aonde vai ser a repetição daquela equação, onde vamos ter VC sobre R2 mais C vezes S VC menos VC de zero mais VC igual a VI. E aí nós temos a nossa equação. Podemos ainda dar uma organizada um pouquinho mais da seguinte forma. Quem é o nosso VI? O nosso VI aqui apresentado tem esse formato. VI para t maior que zero implica que o nosso VI no tempo é igual a 10 mais 10, é igual a 20 volts. Isso vai implicar que o nosso VI na frequência será a transformada de Laplace de uma constante. É o 20 dividido por S. Desta forma, nós podemos agora escrever a nossa equação substituindo os valores aí presentes. O nosso R1 vale 15, então aqui vai ser 15 vezes o nosso VC, que nós estamos procurando. O nosso R2 tem valor de 5, mais o nosso C tem valor de 10 vezes 10 a menos 3, logo é 10 a menos 2 farads, vezes S mais o VC, menos o valor aqui de tensão inicial no nosso capacitor é 2,5. Fechamos aqui agora. Aí nós vamos ter agora L vezes zero. Qual o valor do L? L é 2,5, então menos 2,5 vezes a tensão inicial no indutor, que é 0,5. 0,5 mais o restante aqui da equação vai nos levar a LS, 2,5 vezes S. Aqui nós temos LS, aqui é 15, 2,5 vezes S, aqui é o nosso S, vezes, repete todo aquele interior que é o nosso IL, VC sobre 5, mais 10 a menos 2 vezes S, mais VC menos 2,5, mais VC igual a 20 sobre S. Só para organizar um pouquinho, a gente ainda pode juntar essas duas aqui em uma só, da seguinte forma. Podemos escrever aqui como uma equação única, juntar que isso aqui é comum, essas duas equações, nada impede de escrever como 15 mais 2,5 vezes S, 2,5 vezes S, vezes esse argumento comum, que vai ser aqui o VC sobre 5,
mais 10 a menos 2 vezes S mais VC menos 2,5. Aqui nós podemos agora fechar, ou seja, eu peguei o que é comum, fechando aqui esse parêntese. Podemos aqui somar agora, menos 2,5 vezes meio é menos 1,25, mais VC é igual a 20. 20 sobre S. Observe que nós temos uma equação razoavelmente grande aqui para a gente poder manipular. Aí eu entro com uma solução para vocês. A solução corresponde à seguinte. Para quem não conhece, nós podemos aqui utilizar um ambiente computacional que a gente chamamos de Wolfram Alpha. Vocês coloquem isso na internet e vocês vão abrir uma página onde terá um campo para você preencher. Vocês vão preencher este campo com esta equação que acabaram de ser apresentada, ou seja, que eu coloquei logo acima aí. Ao colocar esta equação, vocês terão a alegria de observar este resultado, onde nós temos aqui, particularmente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, aumentando um pouquinho aqui para que fique um pouco mais legível, nós vamos ter o seguinte resultado. Nós teremos o seguinte resultado. Vocês entram com esta equação que está em cima aí, apresentada, e vocês terão este resultado. Observem que ele isolou o nosso V, o nosso VS, com um numerador e um denominador. E para a nossa alegria, ainda, nós podemos entrar com essa segunda equação, aí apresentada, que já é essa com a tensão isolada, e encontrar as nossas frações parciais. Então, olha só que coisa maravilhosa. Nós temos agora as frações parciais aí já identificadas. Fizemos a nossa solução computacional utilizando o Wolfram Alpha. E aqui está a nossa solução no domínio de Laplace. Só precisamos agora fazer a nossa transformada inversa, cujo valor vai ser deste primeiro termo. Nós temos 20 menos 20 sobre 3 é elevado a menos 10t. 10t. Deste segundo termo, nós vamos ter mais 25 sobre 6 com E elevado a menos 16t. E do último termo ali presente, nós vamos ter nada mais, nada menos do que o próprio 5. E assim nós encontramos a nossa solução. O que nós precisamos fazer? Recapitulando aqui. Nós precisamos levantar a equação diferencial? Em parte, não? Se nós formos até este ponto aqui com duas equações diferenciais de primeira ordem, aqui está a primeira equação de primeira ordem, e aqui nós temos a segunda equação diferencial de primeira ordem. Na verdade não é aqui, aqui está a equação de primeira ordem. Vamos corrigir. Equação diferencial de primeira ordem, segunda equação de primeira ordem. Convertemos para Laplace a primeira e convertemos para Laplace a segunda e substituímos no domínio de Laplace a primeira na segunda. Mesmo assim, isso gerou uma certa quantidade de contas, né, para serem manipuladas. Eu optei por utilizar o Wolfram Alpha, onde inserindo essa equação no formato que aqui se encontra, ele já me deu aqui o nosso valor. E além disso, conseguimos ainda encontrar ela em frações parciais. Uma vez estando em frações parciais, a nossa solução é muito factível. Na forma anterior apresentada de solução, nós montamos as equações diferenciais do domínio do tempo, equações de primeira ordem inicialmente, aplicamos a transformada de Laplace nessas equações e organizamos ela no domínio de Laplace. E por fim, aplicamos a transformada inversa.
Agora nós vamos apresentar uma outra forma da gente realizar a nossa solução no domínio de Laplace. Dessa forma, nós já transformamos o nosso circuito diretamente para o domínio de Laplace. E uma vez estando no domínio de Laplace, nós podemos fazer o equacioná-lo, como se estivéssemos equacionando os circuitos resistivos. As operações são operações algébricas. Aqui nós temos aqui um modelo para o nosso resistor, o caso 1, digamos. Aqui nós temos o caso 2 e o caso 3, que são os nossos três componentes fundamentais aqui de circuito. Então vamos trabalhar com o nosso resistor. No caso do nosso resistor, inicialmente, o que nós temos? Que a tensão no resistor é, obviamente, dado pela resistência vezes a corrente que passa nesse resistor. Isso implica em dizer a seguinte condição. Nós temos, no caso em particular, uma resistência. Aí está a nossa resistência, que é atravessada por uma corrente. Observe que estamos no domínio do tempo, um I de t. Esta resistência tem, obviamente, o seu valor, um valor R, e, por consequência, tem o seu valor R, e vai gerar aqui um valor em particular de tensão. Nós vamos ter o V de t para uma resistência com valor R. Então essa é a forma. Agora considerem o seguinte, considere que nós vamos aplicar a transformada de Laplace nesta equação, na lei de Ohms. Aplicando a transformada de Laplace, nós vamos ter o seguinte, se eu aplico a transformada de Laplace em V de t, vai ser o mesmo que aplicar a transformada de Laplace em R I de t. Isso, por consequência, vai ser, o R é constante no operador de Laplace, então vai ser R vezes a transformada de Laplace no nosso I de t. Isso vai gerar, naturalmente, um Vs, dado desse termo, sendo igual a um R vezes Is. Consequência disso, que nós vamos ter aqui como nosso modelo de circuito, para um resistor, a seguinte representação. Nós temos aqui a corrente que está sendo inserida, é o nosso IS. A tensão, a resistência R, e a tensão que vai ser observada vai ser dada por Vs. E assim nós temos a equação. Para concluir essa parte da resistência, nós podemos observar que ZR, que é a nossa impedância resistiva, é dada por Vs sobre Is, que por sua vez é igual a R. Então aqui nós temos a nossa impedância resistiva. Vamos para o segundo componente. O nosso componente agora é um indutor. Para o nosso indutor, a nossa equação de tensão em função da corrente é dada por L di dt. O que isso aqui implica? L di dt, tudo no domínio do tempo. Isso implica que nós temos um indutor. Aqui está o nosso indutor. E este indutor tem uma corrente sendo aplicada nele. Esta corrente tem um valor de IT. E, naturalmente, temos uma tensão nesse nosso indutor, que é o nosso V de t, com o seu valor L. A relação entre esta corrente e essa tensão é dada por a equação aí apresentada. Nós podemos ainda definir, se a gente aplica
agora no nosso indutor, a transformada de Laplace em ambos os lados dessa equação, ou seja, aplicando a transformada de Laplace, nós vamos ter o seguinte: aplicando a transformada de Laplace, a transformada de Laplace na tensão desse indutor vai ser igual a aplicar a transformada de Laplace em L, D e T dt. O nosso L é constante, logo ele pode sair dessa operação do operador Laplace, ficando di de t dt. Qual o resultado desta operação? Nós temos como resultado que o nosso Vs, que é a tensão nesse indutor, vai ser dado por esta parte. Aqui nós temos L vezes a transformada de Laplace de uma função, da derivada de uma função, é igual a S vezes a transformada da função original, tudo no domínio S, menos o valor inicial desta função. Podemos também escrever da seguinte forma: o nosso Vs é igual a L S vezes I de S menos L vezes I de zero. Qual seria a representação desse circuito? Bom, aqui nós temos aqui o nosso indutor, aí presente. Para o indutor aqui presente, nós temos essa primeira parte aqui envolvida, onde nós vamos ter a corrente sendo aplicada no indutor, a corrente I de S, porque agora nós temos um domínio S, e essa corrente vai gerar, naturalmente, um valor de tensão. Essa corrente vai ser aplicada, na verdade, no nosso indutor. O nosso indutor tem o valor Ls, ou SL. Este é o nosso indutor. Agora, ela vai ser aplicada aqui no SL e vai gerar um valor de tensão, certamente. Porém, observe que nós temos mais um componente aqui, né? E essa componente tem que ser considerada para que a gente tenha a tensão por inteiro. Essa outra componente, que é consequência da condição inicial, é como se fosse uma bateria. Uma bateria cujo terminal negativo é esse, e o valor é L vezes I da condição inicial. Se não tiver condição inicial, nos restringimos somente a essa região. Agora, o valor de tensão resultante dessa aplicação, ela está aqui presente. O que isso quer dizer? Se você tiver um circuito e substituir esse circuito, o indutor, por este modelo no domínio transformado de Laplace, você já tem a sua representação deste pedaço da indutância aí apresentada, assim como substituir um resistor pelo seu próprio valor. O nosso indutor deve ser substituído por Ls mais a sua condição inicial. Fechando aqui, nós observamos que Zl, que é a nossa impedância indutiva, é dada por tensão de saída, isso para a condição inicial igual a zero. Para a condição inicial igual a zero, só considera a região do indutor. Nós temos aqui o Is, essa é a tensão na impedância, vai ser igual a Ls. Então essa é a nossa impedância indutiva. Por fim, nós temos agora o nosso capacitor. Para o capacitor C, a tensão no capacitor é dado por quê? É dado por 1 sobre C da integral de 0 a t do valor da corrente no domínio do tempo mais uma condição inicial. No nosso capacitor, nós vamos ter a relação
aqui apresentada, aonde a tensão desse capacitor, já considerando que ele está carregado ou não, então ele já tem uma tensão interna prévia da sua história pregressa, né, a memória aí armazenada. Mas particularmente nós temos aqui C, temos obviamente uma corrente sendo aplicada, que é o nosso I de C, aqui eu estou colocando somente como I de T, e uma tensão no domínio do tempo vinculada a esse componente. Tudo no domínio do tempo. Aplicando o raciocínio análogo ao que foi feito anteriormente com o indutor e o resistor, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter que o nosso, aplicando a transformada de Laplace, o operador aplicado na tensão no capacitor no domínio do tempo vai ser o operador aplicado naquela integral ali que foi descrita, de 0 a t, de I de tal, de tal, mais V0. Isso aqui, particularmente, vai nos dar 1 sobre C, que é a constante, do operador aplicado na integral de 0 a t de I tal, de tal, mas isso aqui é uma constante, o nosso tensão inicial no capacitor. Logo, eu posso fechar aqui o nosso operador, então fica aplicada essa integração, mas a tensão inicial dividido por S, já que essa é a transformada de Laplace de uma constante. Então, aqui está a integral. Desenvolvendo um pouquinho mais, nós podemos ver que o nosso Vs vai ser igual a 1 sobre C. Qual é a transformada de Laplace de uma integral? No caso em questão, vai ser I de S dividido por S. Como eu já tenho C aqui multiplicando, nós vamos ficar 1 sobre CS ou SC vezes I de S mais a tensão inicial no domínio de Laplace, que é VA sobre S. Qual é o nosso modelo aqui, então, para esse circuito em questão? O nosso modelo vai ter a seguinte característica. Nós vamos ter aqui uma impedância capacitiva, cujo valor vai ser SC ou CS. Temos naturalmente uma corrente sendo aplicada. Essa corrente no domínio de Laplace, o I de S, que vai gerar, obviamente, um valor de tensão. Mas nós não podemos esquecer que se nós tivermos condições iniciais, nós temos esse termo a mais ali, que é uma bateria, que é uma fonte, que é a tensão inicial armazenada no capacitor, porém no domínio transformado de Laplace. E esse valor tem a seguinte representação, que é a tensão inicial sobre S. Assim, nós agora podemos observar que a tensão nesse capacitor no domínio de Laplace é dado por todos esses termos. Para finalizar, duas questões. Primeiro, qual é o valor da impedância capacitiva? O nosso ZC no domínio S é V para condições iniciais igual a zero. Vai ser aqui o nosso Vs sobre IS, que neste caso em particular vai ter o valor de 1 sobre SC. E aí nós temos a nossa impedância capacitiva.
Como consiste resolver os problemas utilizando esses modelos? Consiste o seguinte, quais são os modelos? Vamos separar aqui, ó. Nós temos aqui essas regiões. Uma região para o nosso resistor, cujo modelo é o próprio resistor. Uma região para o nosso indutor, cujo modelo a ser substituído vai ser este aqui, SL mais a condição inicial. E uma condição para o nosso capacitor, cujo modelo é esse. Se você pegar um circuito no domínio do tempo e substituir o indutor, o capacitor e o resistor por esses valores, você vai transferir esse circuito para o domínio de Laplace e vai poder resolver esse circuito, não mais utilizando equações diferenciais, agora com equações algébricas mais simples, naturalmente. Um problema para resolver no domínio de Laplace. Nós adoramos resolver problemas, já que nós somos parte, nós estamos do lado da solução. Então, o que nós temos a ser observado nesse problema? Nós temos aí um circuito mostrado abaixo, uma entrada de tensão de 24 volts e a saída do circuito tem este formato aqui. O objetivo em particular é qual o valor da capacitância. Ou seja, quanto vale esta capacitância, esse capacitor aqui. Qual o valor deste capacitor? Como resolver? Conforme a nossa metodologia, vamos começar levantando a condição inicial. T de 0 menos. Como é que é esse circuito em T de 0 menos? Qual é o formato desse circuito? Esse circuito em T de 0 menos, aquela chave está aberta. Logo, esse circuito em T de 0 menos, ele tem a seguinte característica. Nós temos aqui uma resistência. Vamos ir até o final aqui. Uma resistência. Esta resistência, vamos fazer direito. Esta resistência, temos uma outra resistência aqui, em paralelo com o capacitor, e mais uma última resistência que se encontra nessa posição. Lembramos que esse circuito foi montado lá em menos infinito. Consequência disso, o nosso capacitor ele está carregado e a tensão desse capacitor acaba sendo o valor que se apresenta nesse circuito aberto, já que um capacitor carregado ele não vai passar corrente por ele. Mas é esta tensão que eu estou atrás. Se a gente observar esse circuito aí, nós temos aqui 18, 4 e temos mais 2 ohms aqui e a tensão de 24 volts. Um divisor de tensão. A tensão de saída, ou a tensão no capacitor ali em particular, vai ser igual a 4, que é a tensão que está aqui em paralelo com ele, dividido por 18, mais 4, mais 2, vezes a tensão de entrada, 24. A tensão inicial desse capacitor é igual a 18 mais 4, 22 mais 2, 24. Cortamos este com este, chegamos ao valor da tensão inicial de 4 volts neste capacitor. E para ter maior que zero? Aí nós já chegamos à segunda condição. O que acontece? Essa chave é fechada. E ao ser fechada, o nosso circuito passa a ser o seguinte. Nós temos aqui uma fonte com os seguintes componentes. Esse 18 desaparece. Isso vai até o nosso capacitor. Aqui nós temos uma resistência, naturalmente. Aqui está a resistência. Isso vai até o capacitor, que aqui se encontra. E ainda temos uma resistência aqui intermediária. O que mais nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós temos os valores. Qual o valor de uma resistência no domínio de Laplace? Eu já vou colocar ter maior que zero em Laplace. Vamos considerar isso aqui em Laplace.
Qual o valor da resistência em domínio de Laplace? É a própria resistência. Então aqui continua sendo 4 ohms. Esta aqui, 2 ohms. A tensão é 24, é uma tensão constante. No domínio de Laplace, ela vai passar a ser 24 sobre S. E a nossa capacitância? O nosso capacitor nós vamos precisar corrigir, já que ele tem condição inicial. E aí nós podemos corrigir da seguinte forma. Colocamos aqui o valor do capacitor, cujo valor do exemplo anterior, do slide anterior, nós sabemos que vai ser S1 sobre SC, sendo o valor do capacitor igual a C, a única coisa que podemos falar é que ele vai ser 1 sobre SC e C exatamente quem estamos atrás. E aqui nós temos a condição inicial dada para esse capacitor pelo modelo que a gente apresentou no slide anterior, que é uma fonte cujo valor é V0 sobre S. E aqui vai ter o valor de V0 sobre S. Então, nós substituímos, nós já escrevemos esse circuito completamente em domínio de Laplace. O valor da tensão de saída que nós estamos procurando é o valor que se encontra nesses dois elementos. Aqui é o VC de S. Essa é a tensão que estamos procurando. Vamos aplicar aqui nesse problema análise de malhas. Nós temos aqui uma primeira malha com uma corrente que a gente chama aqui de I1 e uma segunda malha com a corrente 2. Quais são as equações dessas malhas? Observe que agora a gente está trabalhando com um circuito que possui um capacitor presente, mas nós vamos equacionar como se fosse a mesma metodologia de circuitos resistivos, que são impedâncias agora que estão sendo trabalhadas. Para I1, que é esta primeira, nós temos aqui menos 24 sobre S, mais, nessa parte intermediária, 4 vezes I1 menos I2, mais 2 vezes I1 igual a zero. Todos esses I's, eles estão no domínio de Laplace. Para o I2, qual seria a nossa equação de malha para o nosso I2 ali? Para a malha de corrente 2. No caso em particular, nós vamos ter aqui I2 sobre SC, passando na nossa impedância, mais a tensão inicial dividido por S. No caso, a tensão inicial nós já calculamos, então nós já podemos até substituir este valor aqui naturalmente. Então nós podemos colocar já o valor da corrente, que nós já sabemos, que vai ser 4, e já faltamos todos os valores aí presentes. Então 4 sobre S menos 4 vezes I1 menos I2 igual a zero. Aí estão as duas equações. O que nós vamos fazer? Vamos buscar equacionar o problema. Primeiro passo, vamos isolar. A gente não está atrás de I2. Por quê? Eu quero saber VS. Quem é VS? VS vai ser 1 sobre SC vezes I2 mais 4 sobre S. Então, se eu conseguir isolar I2, eu consigo resolver esse problema. Então, estamos buscando I2. Para buscar I2, vamos isolar I1 da equação 1 e substituir na equação 2. Então, o primeiro passo aqui vai ser isolar. Vamos isolar I1. De qual equação? Desta aqui. Menos 24 sobre S. Mais. Posso até multiplicar ali. 4 vezes I1 menos 4 vezes I2 mais 2 vezes I1 igual a zero. Somando aqui os nossos I1s e colocando de um lado, nós vamos ter aqui 6 I1 vai ser igual. 24 passa para o outro lado. 24S, como está negativo, vai positivo.
E o nosso I2 também, mais 4I2. Assim, o nosso I1 tem o valor de 24 sobre 6, cujo valor é 4. 4 sobre S, mais 2 terços de I2. Isolamos o nosso I1. O que nós precisamos fazer agora? Nós temos aqui a equação I e a nossa equação II. Precisamos inserir esse valor de I1 na nossa equação II. Fazendo isso, nós teremos a nossa solução. Qual é a equação I? Vamos primeiro separar ali. A nossa equação I, ela tem o seguinte valor. I2 dividido por SC mais 4 sobre S menos 4 vezes I1 menos mais 4 vezes I2 é igual a zero. Substituindo as nossas operações agora, nós podemos fazer o seguinte. Nós temos aqui o nosso I2 aqui está presente, então juntando os I2 aqui, nós podemos ver o seguinte, isso aqui é um I2, nós podemos ver que isso vai dar 1 sobre SC mais 4 I2 menos 4 I1 é igual a menos 4 sobre S. Agora nós podemos substituir. Substituindo, nós vamos chegar à seguinte representação. 1 sobre SC mais 4 I2 menos 4 vezes I1. Quem é I1? I1 é essa outra parte aqui, que vai ser 4 sobre S mais 2 terços de I2 é igual a menos 4 sobre S. O que nós podemos fazer aqui? Agora nós podemos juntar. Vamos multiplicar primeiro. Vamos aqui. 1 sobre SC mais 4 vezes I2 menos 16 sobre S menos 8 sobre 3 I2 é igual a menos 4 sobre S. Dito isso, nós podemos juntar esse termo 1 sobre SC mais 4 menos 8 sobre 3 I2 é igual a 16 menos 4, que é 12 sobre S. E agora nós ainda temos condições de somar esses elementos. Aqui vai ser 3 vezes 4, 12. 12 menos 8 vai ser 4 terços, então. Aí nós temos aqui 1 sobre SC mais 4 terços de 2 é igual a 12 sobre S. Se a gente multiplica este valor aqui por 3S sobre 4, nós vamos ter o seguinte. Primeiro termo ali presente. Primeiro termo vai ser 3S sobre 4. Eu corto S, fica 3 sobre 4C. Sobre 4C. O segundo termo vai ser exatamente o próprio S que vai sobrar. 3S, 4, corto 3 sobre o S. Vezes I2 é igual a, nessa multiplicação por 12, o 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 3, 9, o S corta, aqui fica 9. Desta representação, nós conseguimos tirar que o nosso I2 tem valor igual a
9 sobre S mais 3 sobre 4C. O que nós podemos dizer mais aqui dessa representação? Podemos dizer o seguinte, que a nossa tensão de saída é igual a I2 vezes 1 sobre SC mais 4 sobre S. Assim sendo, a nossa tensão de saída vai ter o valor de 9 dividido. Como é que eu posso escrever um pouquinho melhor isso aqui? Então, assim, 9 sobre C dividido por S mais 3 sobre 4C vezes 1 sobre S mais 4 sobre S. Observe que nós temos aqui três termos, S mais 3 sobre 4C, 1 sobre S mais 4C. Então, há a possibilidade de escrever essa equação como um R1 sobre S mais 3 sobre 4C mais um R2. Na seguinte, vou pegar o primeiro ali, o mais simplesinho, um R1 sobre S mais um R2 sobre S mais 3 sobre 4C e, por fim, o nosso 4 sobre S, que já está aí apresentado. Agora nós podemos aplicar encontrar os nossos resíduos de R1 e R2 para esta solução. Onde nós temos aqui que o nosso R1 é dado por S vezes este termo, que é o nosso 9 sobre C, dividido por S mais 3 sobre 4C vezes S para S igual a 0. Isso aqui vai implicar em podemos cortar o nosso S e fazendo S igual a 0, fica 9C dividido por 3 sobre 4C, onde nós vamos ter aqui o C também é possível cortar. 4 vezes 9 dividido por 3, 9 dividido por 3 é 3, vezes 4 é 12. O nosso R1 tem valor igual a 12. Para encontrar o R2, para encontrar o nosso R2, nós vamos precisar multiplicar agora o nosso termo S mais 3 sobre 4C vezes 9 sobre C dividido por S mais 3 sobre 4C vezes S com S igual a menos 3 sobre 4C. Daqui nós tiramos que o nosso R2 vai ser igual. Podemos cortar este com este. E ficando aqui o valor de 4C sobre menos 3 sobre 4C, já que vai ser aqui no lugar de S, cortamos o C também. 9 vezes 4 dividido por 12, só que tem um sinal negativo, menos 12
é o valor aí presente. Podemos, então, expandir agora o nosso valor, ou seja, o nosso valor VO, a tensão de saída em S, vai ser exatamente igual no domínio de Laplace a 12 sobre S, mais menos 12 sobre S mais 3 sobre 4C, mais 14. Vou fazer pequenininho, vamos fazer menor aqui, para ver se a gente consegue compor tudo aqui. A nossa tensão de saída vai ser igual a 12 sobre S menos 12 sobre S mais 3 sobre 4C mais 4 sobre S. Isso aqui me dá 16 sobre S menos 12 sobre S mais 3 sobre 4C. Se a gente joga no domínio do tempo, o nosso tensão de saída, passando para o domínio do tempo, a nossa tensão de saída passa a ser igual a... passa a ter o seguinte valor. Tensão de saída é igual a 16 sobre S. Esse é o próprio 16. E aqui vai ficar menos 12 E elevado a menos 3 sobre 4C vezes T. Este é o valor do domínio do tempo. Qual é o valor, efetivamente, da nossa equação? Se a gente observar aqui, o valor aqui é 0,06. Esse valor tem que ser igual a 3 sobre 4C. E aí nós vamos chegar finalmente na nossa solução, já que 3 sobre 4C tem que ser igual a 6 sobre 10. Daqui podemos tirar que o nosso C será então 10 vezes 3, 30, dividido por 24. 30 dividido por 24, que no caso em questão tem um valor de 1,25 farads. E aí está a nossa determinação. Nós encontramos um capacitor que faz com que esse circuito tenha este comportamento, ou esta equação aqui em particular. Um exercício a mais para que a gente possa resolver e praticar um pouco mais os nossos conhecimentos no domínio de Laplace. O que nós temos aqui? Nesse circuito em particular, o objetivo é encontrar o valor na tensão do capacitor. Primeiro passo, vamos encontrar aqui o valor para t igual a zero, menos zero menos, condição inicial. Na nossa condição inicial, nós temos o seguinte: qual o comportamento deste circuito para a condição inicial? Essa chave está aberta. Logo, o nosso circuito aí, nessas condições, antes de, no t de zero menos, nós temos aqui mais e menos. Chave está aberta, logo esse resistor está presente. Temos mais um outro resistor. Temos aqui um capacitor e temos também um indutor aqui nesta representação. O nosso resistor vale 4, o nosso outro resistor vale 2. Mas nós sabemos que isso foi construído a menos infinito. Logo, temos a clareza que este indutor está carregado e este capacitor também. Ao estar carregado, o nosso indutor funciona como um curto-circuito. Um curto-circuito. Então aqui nós temos um curto-circuito e aqui nós temos um circuito aberto. Assim, lembrando aqui também que temos uma tensão de 12 volts
Porém, para observar o valor aqui da tensão, nós já até observamos que o valor dessa tensão aqui no nosso capacitor em T igual a zero vai ser zero por esse curto-circuito. Mas a corrente no indutor nós vamos precisar calcular. Então nós vamos ter aqui a corrente no indutor IL de zero. Calculando, qual o valor de IL de zero? IL de zero, muito simples, eu só tenho uma malha com a fonte 12 dividido por 4 mais 2. Daqui implica que IL de zero tem o valor de 2 amperes. Já o VC de zero, não há necessidade de contas aqui. Naturalmente eu tenho um curto-circuito e esse valor é igual a 0 volts. Qual é o circuito agora para T maior que zero? O circuito em T maior que zero, a chave ali ela é fechada. Ao ser fechada, nós vamos ter a seguinte representação. E nós já vamos colocar esse circuito no domínio de Laplace, já no domínio da transformada de Laplace. Então, uma resistência no domínio de Laplace é a própria resistência. Essa resistência não vai existir mais, então essa aqui vai ser a nossa resistência de 2 ohms. A nossa indutância vai ser representada por uma indutância, mas lembramos que ela tem uma condição inicial diferente de zero. Logo, eu boto a fonte aqui que representa na condição inicial no domínio de Laplace. O nosso capacitor, ele vai ser representado também por um capacitor, obviamente. Por um capacitor. Porém, nós não podemos esquecer que também existe uma representação para a condição inicial desse capacitor. Que no caso ele tem tensão igual a zero. Vamos colocar os valores. Essa resistência que sobrou é a de 2 ohms. A nossa indutância vai ser SL. Como o nosso L é igual a 2, logo vai ser S2. Ou 2S, S vezes 2. Então 2S, 2S vezes S. No capacitor vai ser 1 sobre SC. Como é 1.125, isso é igual a 1 dividido por 8. Agora, 1. Se eu colocar este valor 1 sobre SC, sendo 1 sobre S, 1 sobre 8, isso aqui vai ficar 8 sobre S. Então, aqui nós temos 8 sobre S nesse valor. Com relação às condições iniciais, aqui é L vezes a condição inicial, que é 2. Como L é 2 e a condição inicial é 2, isso é uma fonte de 4 volts. Aqui a condição inicial é 0, vai ser 0 sobre S, então aqui também vai ser 0 essa fonte. Mas uma última questão, que aqui é 12, 12 uma constante no domínio de Laplace, fica 12 sobre S. Pronto, montamos aqui a nossa equação e podemos agora encontrar a nossa tensão. Nesse caso particular, a nossa tensão deste nó já é a nossa solução. Então, nada melhor do que aplicar uma análise nodal, onde nós temos aqui uma corrente chegando e duas correntes dividindo. Aqui a corrente C, aqui a corrente que vem dessa resistência e aqui a corrente IL. Nesta mágica, nós temos que IL menos IC menos IR é igual a zero. Quem é o nosso... Vou botar aqui, na verdade, IR. IR menos IL menos IC igual a zero. Quem é o IR? Se a gente colocar aqui os pontos, nós temos esta polaridade. Obviamente temos esta polaridade aqui e aqui também nós temos essa. Pensando nesta polaridade, o nosso IR vai ser 12 sobre S
menos a tensão que me interessa, dividido por 2, menos, agora o nosso IL, V menos 4, menos 4, dada a polaridade, dividido por 2S, 2 vezes S, menos, aqui no caso eu vou ter V menos 0, dividido por 8S. 8S é igual a 0. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Eu vou botar um S um pouquinho diferente aqui, só para facilitar um pouco aqui, para não confundir com o nosso 5, que parece muito parecido. Então a gente bota aqui 12 menos, eu posso escrever S vezes V, dividido por 2S, como esse primeiro termo. No segundo termo, V mais 4 sobre 2S, sobre 2S, menos V vezes S, ou SV, S vezes V, dividido por 8 é igual a 0. Se a gente multiplica tudo aqui, tudo por 8S. 8S. Faz essa multiplicação. Multiplica todos esses termos aqui por 8S. O que nós vamos ter? Aqui vai ser multiplicado por 4 esse termo, já que dividido por 2S. Então, 48 menos 4SV menos 4V mais 16. E aqui só tem o S, então menos S ao quadrado, V igual a 0. O que nós podemos fazer agora? Colocar em evidência os nossos S's. Aí nós vamos ter aqui, menos S ao quadrado, que é esse primeiro S, menos 4S deste aqui, menos 4 vezes V é igual a 48. O caso em particular, a gente ainda cometeu uma falha aqui. Este aqui é menos 16, já que eu tenho menos 4. Então, menos 16. Então, 48 menos 16 igual a 32. Menos 32. Porque vai menos 48 menos mais 16. Onde podemos escrever que a nossa V, a nossa tensão, aí vai ser 32 dividido por S ao quadrado mais 4S mais 4. Precisamos agora encontrar o valor no domínio do tempo, porque este aqui é o nosso valor no domínio de Laplace. Ou seja, nós já temos a solução no domínio de Laplace. Precisamos agora no domínio do tempo. Vamos usar um V minúsculo aqui, deveria ter usado o maiúsculo. Como fazer? Fatorar e aplicar as frações parciais. Qual é a equação que nós temos que fatorar? S ao quadrado mais 4S mais 4 igual a 0. O que nós sabemos? Sabemos que S1 mais S2 é igual a menos 4. S1 vezes S2 tem que ser igual a 4. Quais são os dois números cuja soma é menos 4 e o produto é 4? S1 igual a menos 2 e S2 igual a menos 2. No caso em particular, nós temos um sistema que tem duas raízes iguais. É um sistema crítico, né, conforme as nossas avaliações anteriores. V
igual, assim, o nosso V igual a 32 dividido por S ao quadrado mais 4S mais 4 vai nos gerar um R1 dividido por S mais 1 mais um R2 dividido por S mais 1 ao quadrado. Qual o valor para R1 e R2? Lembrando aqui, nós temos aqui, aplicando a fórmula dos resíduos, nós temos um Q igual a 2. E para encontrar o R1, o nosso K tem que ser igual a 1. Daqui implica que R1 é igual a 1 sobre 1 fatorial, derivada em S da equação do nosso S mais 1 ao quadrado vezes 32 dividido por S mais 1. S mais 1 ao quadrado. Isso, naturalmente, em... não é S mais 1, é S mais 2. Já que nós temos a raiz igual a 2. S mais 2. 2 e 2 em S igual a menos 2. Daqui implica que o nosso R1 será igual. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos o seguinte, nós temos que este aqui corta com este, e a derivada de uma constante. A derivada de uma constante é zero. Independentemente de S ser em menos 2, como nós temos aí uma constante, então esse valor vai ser zero. Vamos caçar agora o segundo. Caçar o segundo. Para o segundo, nós temos Q igual a 2 e o K igual a zero. Isso vai permitir a gente encontrar o R2, que vai ser 1 sobre 0 fatorial. Essa derivada é em zero, então ela não vai ter essa derivada, mesmo colocando ela aqui. A multiplicação vai ser, na verdade, o nosso S mais 2 ao quadrado vezes 32 dividido por S mais 2 ao quadrado. Isso em S igual a menos 2. Nesse caso em particular, nós não temos a derivada. Nós vamos ter 1 aqui, derivada em zero, então não tem derivada. Este corta com este. O que vai sobrar aí é o valor de 32. Por fim, finalizando, nós temos o seguinte, que o nosso VS vai ter zero aqui em R1, logo vai ser 32 dividido por S mais 2 ao quadrado. Qual é a transformada de Laplace inversa disso aqui? É a solução do nosso problema, que vai ser 32 T elevado a menos 2T. E aí nós temos a nossa solução, U de T, já que é para T maior que zero. Feito mais um problema. Mais um último exercício e com um conceito muito importante aqui, que é o conceito de função de transferência. É um conceito que vai acompanhar vocês em vários outros cursos e ele representa a modelagem do circuito no domínio de Laplace. Lembrando aqui do domínio do tempo, no domínio do tempo, nós temos o seguinte.
nós temos uma entrada, um sistema. Eu vou colocar aqui como a resposta impulsional ao sistema. Vocês lembrando lá da convolução que a gente falou, ó. Resposta impulsional ao sistema. E aqui a nossa entrada, x de t. Então eu tenho um sinal de entrada e eu vou ter um sinal de saída, que é o nosso y de t. A convolução, ou integral de convolução, ela relaciona esses elementos através da seguinte equação: y de t é igual à integral de menos infinito a infinito do nosso x de tal vezes h de t menos tal de tal. Assim, nós temos que o y de t é igual a um x de t convoluído com h de t. Então, isso seria uma forma de resolver no domínio do tempo por meio da convolução, onde eu tenho o modelo do sistema como resposta impulsional e tenho a entrada como x de t. No domínio de Laplace, nós temos o conceito de função de transferência. Aqui no domínio de Laplace, nós temos o seguinte: temos um x de s aplicando a um sistema, que é o nosso h de s, e tendo como saída o y de s. Obviamente, se eu fizer a transformada inversa de x de s, eu caio em x de t. É o mesmo para y de s e o mesmo para h de s. A função de transferência, ela é exatamente o h de s. De transferência. Pulou para o outro lado. Vamos fazer bonito isso aqui. Função de transferência. É bom que vocês memorizam mais ainda. Função de transferência. Essa função de transferência é nada mais do que o h de s dado por y de s dividido por x de s. Nós observamos claramente que a saída y de s é igual ao produto do h de s vezes o x de s. Uma relação entre esses dois mundos, o de Laplace no tempo, temos que h de s é a transformada de Laplace da resposta impulsional, ou a integral de menos infinito a infinito do h de t é de menos st dt, ou tal. Aí nós temos a nossa relação entre os dois domínios. Vamos ver esse exemplo aqui, em particular. Vamos colocar isso aqui no domínio de Laplace. Aqui é 10 milirens. Considerar condições iniciais igual a zero. 10 milirens. Então a gente pode tirar aqui, 100 milirens. A gente pode tirar os nossos 100 milirens, que representa o valor de 0,1 por 0,1 vezes S. A resistência se mantém. O nosso capacitor tem um valor de 1 vezes 10 a menos 6 Faraday. Nós podemos retirar este valor e colocar o valor dele de 1 sobre SC. Então vai ser 10 a sexta dividido por S. E os outros valores, em vez de ser no tempo, naturalmente, não temos mais nada no tempo aqui. Aqui nós vamos ter tudo no domínio de Laplace. Então teremos os seguintes valores. Esse aqui
que é a nossa fonte de entrada, vai ser um VI de S. Este outro, que é este valor, vai ser um VA de S. Aqui, 8 vezes VA de S. E, por fim, a nossa saída, que é o nosso VC de S. Assim, nós passamos tudo para o domínio de Laplace. Este valor aqui, para deixar ele no formato também que a gente possa aqui já trabalhar direto, não tem transformação aqui, mas vai ser simplesmente 10 a quarta, que é o 10K. Pronto. Quero encontrar o nosso H de S, que é dado por VC de S dividido por VI de S. E vou até tirar o valor VC de S. Vou colocar como VO de output. Deixa ele aqui e aqui de input. Pronto. Vamos ver. Qual é o nosso valor? Agora nós temos a seguinte relação. Olha só. Nós temos que VA de S é um divisor de tensão. Esse divisor de tensão tem o valor de 10 dividido por 10 mais 0,1 vezes S vezes a tensão de entrada. Eu vou omitir o nosso S, já sabemos que é S. Já aqui nós temos um outro divisor de tensão, onde a tensão de saída é dado por 10 a sexta dividido por S, dividido por 10 a sexta dividido por S, mais 10 a quarta vezes 8 VA. O que nós podemos observar? Nós podemos observar que o nosso H de S é dado pela tensão de saída dividido pela tensão de entrada, que vai ser igual a tensão de saída dividido pela tensão VA vezes a tensão VA dividido pela tensão de entrada. Se cortar aqui, se a gente cortar esses dois, nós temos o nosso H de S. Substituindo, nós vamos ter o seguinte: VO sobre VA é 10 a sexta dividido por S, dividido por 10 a sexta por S, mais 10 a quarta vezes 8. E VA dividido por VI vai ser vezes 10 dividido por 10 mais 0,1 vezes S. Assim nós temos a nossa função de transferência. Simplificando, eu já fiz isso aqui previamente para nós, e vocês devem manipular naturalmente essa equação. Vocês devem chegar no seguinte formato. Isso aqui é igual a 8 vezes 10 à terceira dividido por S mais 100 ao quadrado. Duas raízes iguais novamente. O que nós temos ainda em particular? Nós temos agora que a entrada desse sistema, se eu quero saber a saída desse sistema para uma entrada que é uma resposta integral, nós podemos considerar o seguinte, que a saída do sistema, o V O de S, vou botar aqui, ó, V vai ser igual a H vezes VO vai ser H vezes VI, obviamente tudo em S. Se o nosso VI de T é igual a U de T, que é o degrau, implica que o VI de S vai ser 1 sobre S. Assim, a nossa saída desse sistema será igual a 8 vezes 10 à terceira, dividido por S mais 100 ao quadrado, vezes 1 sobre S, que é a entrada. Eu já fiz aqui previamente a nossa
separação em frações espaciais vai nos dar 8 sobre S menos 8 sobre S mais 100 menos 800 sobre S mais 100 ao quadrado. Consequentemente, o nosso V0 de t vai ser a transformada inversa desse elemento todo. E nós teremos aqui 8 menos 8 elevado a menos 100t menos 800t elevado a menos 100t. O que nós tivemos a oportunidade de ver nesse exercício? O conceito de função de transferência, aonde nós temos a razão entre a saída e a entrada no domínio de Laplace. E aqui, com a função de transferência, nós inserimos uma entrada particular, calculamos aqui as frações espaciais e fizemos a transformada inversa para encontrar a solução no domínio do tempo.